O programa a seguir é um oferecimento de Gerais Proteção Veicular, Pimenta Severinos e Alka Cosméticos. Bom dia, pessoal. Estou aqui na Casa Fiat, numa exposição belíssima. Beleza em Movimento, ícones do design italiano. Essa exposição reúne mais de 100 peças, entre automóveis, obras de artes, objetos e miniaturas. E agora eu vou bater um papo com o presidente da Casa Fiat, Fernão Silveira. Fernão, como é ser presidente da Casa Fiat? Glauco, é um prazer imenso ser presidente da Casa Fiat de Cultura. A Casa Fiat, como o próprio nome diz, é uma casa de portas abertas para o público de Minas Gerais, para esse público que gosta muito da arte, gosta muito do design, da contemporaneidade. E eu acho que na nossa casa aqui nós misturamos o melhor da hospitalidade mineira, sempre tendo a oportunidade de oferecer arte, design, discussões contemporâneas, tratar muito da italianidade, que é um fator fundamental para nós da Fiat, tudo isso de graça. Então é um grande prazer e uma missão muito nobre que eu acho que eu tenho o privilégio de exercer aqui. Ah, que ótimo. E, gente, quem não sabe, o Fernando morava em São Paulo, ele mudou para BH tem pouco tempo. Como que foi essa adaptação, Fernando? Olha, foi uma adaptação fácil, Glauco, porque Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa. Eu sempre tive muito carinho por Minas Gerais, por Belo Horizonte. Quando eu era pequeno, passava férias no sul de Minas, quando era criança, mas não tinha tanto contato com a cidade de Belo Horizonte ainda. E aí os meus, né, eu falo, porque eu também sou diretor de comunicação da Fiat Chrysler, isso nas horas vagas, ótimo. Porque a minha ocupação principal é presidente da Casa Fiat de Cultura, brincadeira. Mas, então o meu trabalho me trouxe para cá e eu trouxe a minha família e está sendo uma mudança muito mais fácil, né, do que a gente até podia imaginar, por conta dessa hospitalidade do mineiro, dessa simpatia e Belo Horizonte ser uma cidade maravilhosa. Então está sendo muito bom para a gente e um prazer imenso estar aqui. Gente, dá para ser apresentador de TV, né? Fala muito bem. Fernando, realmente a exposição está maravilhosa e eu queria saber como foi a ideia de reunir essa exposição, essas obras, de quem foi a ideia, enfim. Olha, eu falei um pouco para você como a casa, ela reúne várias paixões, né? Essa questão do italiano com o mineiro. E essa exposição, para nós, da Casa Fiat e também da Fiat Chrysler, ela representa a união de muitas paixões que a gente tem. A cultura italiana, o design, a contemporaneidade e carros maravilhosos. Então, respondendo à sua pergunta, o desafio dessa mostra surgiu do nosso presidente, Antônio Filosa, presidente da FCA para a América Latina, e aí a gente colocou duas cabeças fantásticas para pensar e trazer a curadoria, que é a Maddalena, uma arquiteta italiana que trabalhou conosco, que fez um trabalho muito bacana, e também o Peter Fassbender, fala muito que o design ele tem essa proposta de melhorar o mundo, fazer o mundo melhor. Então o design ele tem a missão de tornar o ordinário no sentido do comum, um espremedor de fruta, uma cafeteira, uma cadeira, um carro, transformar isso em uma obra de arte. E uma coisa que melhora a vida das pessoas, que traz uma visão diferenciada. Então essa missão do design
é uma das histórias que a gente tenta contar aqui. E mostrando alguns itens de coleção fantásticos aqui, sejam móveis, objetos de decoração, utensílios domésticos e, claro, os carros e obras de arte também, né? Casa Fiat não pode viver sem obras de arte. E como foi, Fernando, a logística de trazer esses carros? Nós estamos aqui no quarto andar, de trazer os carros para esse andar. Olha, a operação, né? A gente falou um pouquinho da curadoria e de você encontrar essas obras e trazê-las para cá. E no momento que elas chegam aqui, agora para subir com as obras é outra aventura. E especialmente pensando em carros, né? Você vai mostrar alguns dos carros que a gente tem aqui. São 10 carros ao todo que a gente tem aqui na exposição. E, claro, a gente usa elevadores de carga. A gente tem um elevador, quando nós nos mudamos aqui para o circuito, né? Para a Praça da Liberdade, o antigo Palácio de Despachos do Governo, uma das características que nos veio vir para cá é justamente a questão de ter um elevador de carga que a gente pudesse trabalhar com grandes obras. Então muitos os carros subiram pelo elevador de carga, mas foi muito interessante. Aqui a gente tem uma capela, a Capela de Santana, que a gente tem missas, né, todos os sábados. Olha. E foi fantástico que o DeLorean, que é o carro do filme De Volta para o Futuro, que eu acho que todos vocês conhecem, ele chegou num sábado na hora da missa. Então o padre até ficou meio bronqueado com a gente, porque na hora que o carro chegou, claro, parou tudo, né? Porque o carro descendo, né? O DeLorean, que é esse carro icônico de alumínio, com aquelas portas que abrem para cima, a gente chama no design de asa de gaivota, e é um carro que pelo filme naturalmente chama muita atenção. Então ele chegou no meio da missa, então acabou a missa, o pessoal saiu da capela para ver o carro descendo da cegonha. E Fernando, para finalizar, qual é a obra que tem um lugar especial assim no seu coração de todos, assim? Tem alguma? Olha, é quase como você perguntar qual que é o seu filho favorito, né? Mas eu acho que eu não vou conseguir te dizer uma. Eu vou destacar algumas, Glauco, que eu acho que valem muito a pena. E deixo o convite também para todo o pessoal que te segue, todo o pessoal que está nos assistindo, vir aqui conferir. Casa Fiat, né, sempre de graça, de portas abertas para o público. Mas, claro, nós temos que destacar a escultura de Boccioni, né, que até é uma escultura icônica que está na moeda de euro. Né, para você ver a importância que essa obra tem, não só para o contexto da arte, mas no contexto mesmo, da né? Contemporaneidade, né, da arte europeia, do modernismo. Então essa obra de Boccioni. Eu adoro o Alfa Romeo também, então a gente tem um Giulia SS, um Alfa Romeo Giulia SS, que é um carro icônico, um carro delicado, de linhas muito bonitas, muito delicadas, né, um carro maravilhoso, e perto dele a gente tem uma Ferrari Testarossa, que para quem gosta de carro, a Testarossa é um ícone, né, da esportividade dos anos 80, né, trazendo toda aquela muscularidade da Ferrari italiana. Então você tem um carro de traços muito delicados, de traços muito bonitos, né, que é a Alfa, e também temos uma Ferrari Dino aqui, que é um carro muito especial, que traz, na verdade é uma homenagem feita ao Alfredo Ferrari, filho de Enzo Ferrari, que faleceu, e aí a casa criou, né, um Dino para homenagear essa perda, né, dentro da casa Ferrari, que é um carro que, tanto que você vê, ele não tem o cavalinho rampante, como todos os carros da Ferrari têm, ele é simplesmente Dino. Entendi. Então é um carro que traz uma história, uma carga emocional muito bonita. Enfim, podia passar a tarde inteira aqui falando dos sofás, das peças de decoração, e dos espaços interativos que a gente tem aqui. A gente gosta muito de brincar com essa questão do interativo, do sensorial, então a gente tem muito disso na exposição. Então, difícil. Você me pediu um só, te falei que não dava, porque tem muita coisa bacana, Glauco. E, gente, realmente, olha, a Casa Fiat brilhou mais uma vez, contribuindo para as artes no cenário mineiro. E, Fernando, quero que você faça agora um convite para o público para vir ver a exposição. Enfim. Olha, como eu falei, a Casa Fiat de Cultura está sempre com as portas abertas para o público, gratuitamente. A nossa exposição fica até o dia 3 de novembro. A casa só fecha às segundas-feiras. Ela está aberta de terça a domingo. Então, e está aqui no coração da Praça da Liberdade. Aproveita, faça um passeio no fim de semana, vem aqui, tem tantas coisas bacanas nessa região central de Belo Horizonte, e é uma exposição que pela primeira vez ocupa todos os espaços da Casa Fiat de Cultura. A gente tem até uma coletânea de carrinhos, de miniaturas de carro, que a gente fala muito dessa paixão pelo colecionismo também. Então, e tem alguma coisa para cada pessoa. Se você gosta de cinema, você vai se sentir abraçado aqui dentro. Se você gosta de carros, você vai se sentir abraçado. Se você gosta de design, se você gosta de arte. Ô, querido, muito obrigado. Realmente a exposição está espetacular. E a Casa Fiat, ela fica aberta qual horário, Fernando? Ela fica aberta de terça a sexta, das 10 às 21 horas, e de sábado e domingo, das 10 às 18 horas.
Ah, que ótimo. Muito obrigado, querido. Muito obrigado por esse bate-papo super agradável e realmente você se expressa muito bem. Obrigado. É surpreendente. Muito obrigado. Muito Eu que obrigado. agradeço a oportunidade. Obrigado. Vamos lá. A Lorena pediu para falar sobre relacionamento da sociedade moderna. Esse é um tema fabuloso, né? Hoje, na contemporaneidade do mundo, existem vários tipos de relacionamentos, né? Tem o poliamor, né? Tá na onda o poliamor, a questão de várias pessoas se amarem, a questão também do relacionamento aberto. Olha, pessoal, o que eu falo disso é o seguinte: eu prefiro não entrar nesses rótulos, que isso é apenas uma diagramação que criaram. O que interessa para um relacionamento é o amor. E o amor, a receita, ela não muda muito. Pode mudar o cenário, mas os protagonistas são os mesmos. Os personagens são os mesmos. O cenário muda. Então eu prefiro falar de relacionamento que vai caber em qualquer tipo de situação que a pessoa escolheu viver. Uma coisa que eu quero deixar bem clara é o seguinte: saiba o que você dá conta primeiro. Porque tem muitas pessoas que defendem uma tese de relacionamento aberto e o psique dela, com o tempo, não dá conta. Como tem pessoas que defendem a tese dessa questão do relacionamento a três, de vez em quando pôr uma sobremesa na relação, enfim, é uma questão muito pessoal e também tem pessoas que não dão conta com o tempo. Relação a três é uma coisa muito difícil, porque até uma sociedade profissional a três, geralmente um sobra. E esse que sobra, ele não vai gostar. Ninguém gosta de sobrar. Ninguém gosta de não sentar no trono. Então isso é muito importante. Você ter essa segurança de saber que você está com alguém de verdade. Então eu vou falar de relacionamento que vai encaixar em qualquer situação. O que é relacionamento? Bom, de cara eu vou falar uma coisa até meio triste, mas é a pura realidade. Ninguém completa ninguém. Isso é fato. Ninguém completa ninguém. Por mais que eu ame uma pessoa, ela me completa, no máximo, no lucro, 60% ou 70%. Isso é o limite. Esses 30% que ficam vazios aqui no peito, uma angustiazinha que bate de vez em quando, a gente supre ela com alguma coisa. E esse suprir é de cada um. Ou seja, eu tenho que pôr uma rolha. Eu estou usando uma metáfora, ok? A gente tem que pôr uma rolha nesse buraquinho, nesse vazio. E essa rolha, quem decide é você. Você decide a sua rolha e a pessoa decide a rolha dela. Eu brinco muito com essa questão da rolha, porque essa rolha pode ser muito perigosa. A rolha pode ser um cachorrinho, pode ser um emprego, pode ser uma academia, pode ser um amante. Aí estragou tudo, né? Quando é um amante, a coisa desanda. E por que desanda? Porque você pôs uma terceira pessoa numa relação que era de duas pessoas. Então você não está pondo uma rolha no seu vazio. Você está pondo uma rolha no seu vazio, ultrapassando o do outro, que está com você. Então, quando a rolha é um amante, fica bem complicado. Então, o principal que eu falo bastante é cuidado com a sua rolha e cuide do seu vazio. Cuida do seu, cada um cuida do seu. E uma relação saudável, como que acontece uma relação saudável, né? É aquilo que eu falei no primeiro programa. 1 mais 1 tem que ser 3, 4 ou 5. Quanto maior número, melhor. Por quê? Uma relação, ela caminha em linhas paralelas. Eu tenho o meu mundo, o fulano ou a fulana tem o mundo dele ou dela. Eu pulo no mundo dela, volto para o meu. Ela pula no meu mundo, volta para o dela. E ambos os mundos andam em linhas paralelas. Ou seja, por que isso é saudável? Porque se porventura, volto a falar, não estou falando que todo relacionamento está fadado ao fim.
Mas se acontecer de houver uma separação, você não fica sem chão. Você tem seu mundo. Você não destruiu o seu mundo. Então, andar em linhas paralelas é muito importante. Você acrescentar na vida da pessoa. Acrescentar, não subtrair. E nem se isentar na vida da pessoa. Você não pode se isentar. Porque, mais uma vez eu falo, você é inteiro, eu sou inteiro, todo mundo é inteiro. E é muito, ninguém quer nada pela metade. A metade sempre, ela fica falha, ela é falha. Ela não é saudável. Uma vez eu vi uma entrevistadora muito famosa entrevistar um outro artista. E eu particularmente, eu achava o entrevistado muito fútil. Era uma opinião minha, pessoal. Mas ela falou assim: fulano, me responde uma coisa, como que você explica o seu casamento? Ele já tem tantos anos, eram muitos anos. Qual que é essa receita? Ele falou para ela uma coisa muito interessante, ele falou duas coisas. Ele falou: olha, a primeira coisa, fulana, é que o meu companheiro, ele é mais ou menos parecido comigo. Parecido como ele é festeiro, ele é baladeiro, ele gosta de receber pessoas, o mundo social dele é muito amplo. Então, eu acho o seguinte, quanto maior for os interesses do casal ou do par, melhor. Por quê? Aí as pessoas falavam assim para mim: Glauco, mas o oposto não se atrai? E eu respondia: realmente se atrai, mas dá tanta briga que acaba separando. Por que separa? Porque não existe a sintonia. O campo vibracional, ele é diferente. Se eu estou aqui e a pessoa está aqui, estamos bem. Se ela subir 2 degraus, eu posso não gostar. E começa a rádio fora do ar, aquela chiadeira, e esse excesso de não sintonia gera a separação. Então essa resposta dele eu achei magnífica. Quanto maior for os interesses do casal, pessoal, isso não quer dizer que tem que ter a mesma profissão. Eu estou falando de interesses. Ou seja, se eu gosto de futebol e a pessoa não gosta, ela vai uma vez para me agradar. Ela vai a segunda, ela vai a terceira, ela vai a quinta. Mas ela não vai 100 vezes, porque ela não gosta de futebol. Se ela chegar a ir a 100 vezes, é porque ela passou a gostar. Então é muito simples. Quanto maior for os interesses em comuns entre o casal ou o par, melhor. E a segunda coisa que ele falou, que é muito importante, é uma coisa boba, que a gente não pensa, mas é muito importante. Ele falou: olha, eu nunca dormi brigado com a fulana. Ou seja, isso é muito importante. Se tem algum problema, o diálogo é a grande fórmula da relação. Ele resolve praticamente tudo. Até as coisas que você não concorda, ele resolve, porque vocês vão ter que entrar num consenso. Um vai ter que abaixar um pouco e o outro também. Um vai ter que abrir mão e o outro também. Então o diálogo é tudo. Ou seja, e dormir brigado é muito ruim. Por quê? O campo vibracional de energia no quarto fica terrível, fica aquela energia pesada. Você não dorme bem, com isso você não acorda bem. E quando acorda com aquela angústia que eu falei, no meio do pulmão, aquela coisa ruim, que não é próspera para a vida e muito menos saudável para a vida. Então, pessoal, a grande fórmula é essa. Relacionamento é para fazer bem, é para somar, é para agregar a minha vida, não para subtrair e não para me causar problemas. Eu posso viver problemas com o meu relacionamento, porque a vida é feita de problemas, não tem jeito. Eu já falei que o grande problema da vida não é ter problemas, é não ter a decisão. Então o diálogo, ele resolve essas coisas, ele entra num consenso que gera uma decisão. Então, relacionar-se é muito próspero, é muito saudável, é muito bom nós chegarmos em casa e saber que tem uma pessoa que pode nos escutar, rir, chorar, brincar, e é muito gostoso, é muito saudável. Então, independente da escolha do seu relacionamento, se conheça, não brinque com os sentimentos de ninguém e saiba o que você prioriza na sua vida.
que eu garanto que viver dessa forma vale muito a pena. Ok? Qual o sentido da vida? Meu Deus, que pergunta difícil e ampla, né? Essa dá para nadar de braçada. Gente, qual o sentido da vida, hein? Qual será? O sentido da vida é ser feliz. Ou seja, qual é a receita da felicidade? Qual será, gente? Bom, eu divido a vida em 4 pontos. O ato de viver, né? É o pensamento, o seu pensamento, ele tem um poder muito grande. O pensamento, ele move montanhas, né? Isso já falava Jesus. A outra coisa é a palavra. A palavra na vida, ela não volta vazia. Não tem aquele ditado, a língua é o chicote da vida. Olha, o fulano está pagando a língua. Por que o fulano está pagando a língua? Porque ele emitiu uma palavra, e a palavra não volta vazia. Nada nesse universo grandioso que nós vivemos volta vazio. Então a palavra, gente, é uma coisa muito importante. Então tome cuidado com elas. Bom, o terceiro ponto, não adianta você pensar, falar e não fazer nada. Então qual que é o terceiro ponto? É ação. Você tem que fazer alguma coisa. Ação. Pessoal, o que interessa para o universo ou para Deus? Será que é a palavra? Será que é o pensamento? Será que é a ação? Não. O que interessa é a experiência de tudo isso que você viveu. Sendo para o lado bom ou para o lado ruim. A evolução humana, ela é em forma circular, só que é uma espiral. Geralmente a gente brinca que a vida é uma novela praticamente. Os problemas se repetem. Mas o que é diferente é como nós resolvemos esses problemas. A nossa resolução tem que ser diferente. Ou seja, se você vive algo parecido hoje, que você viveu há anos atrás, a sua evolução tem que resolver isso de uma forma mais inteligente. Até porque, gente, olha, decore uma coisa. O grande problema da vida não é ter problemas. Ter problemas é uma coisa saudável, é normal. Todo mundo anormal é alguém falar assim, Glauco, eu não tenho nenhum problema. Apesar que tem pessoas que o maior problema é não ter problemas. Aí ela inventa problemas. Mas enfim, ter problemas na vida é uma coisa normal, é saudável. O grande problema da vida é não ter a decisão. A decisão, sim, vira um grande problema. Por quê? Porque toda escolha, quando você decide, você escolhe um caminho. E toda escolha tem uma perda. Não tem jeito. A vida é feita de perdas e ganhos. E toda escolha tem uma perda. Então, se você escolhe o caminho A, você vai perder X. Se você escolhe o caminho B, você vai perder Y. Isso é um fato na vida. Eu vou exemplificar. Vamos supor que eu namoro uma pessoa e essa pessoa, eu estou desconfiado que ela está me traindo. Eu acho que ela está me traindo. Aí esse pensamento, dentro do meu cérebro, ele vai me perturbar muito, vai estragar meu dia. Eu vou pensar o dia inteiro, gente, será que essa pessoa está me traindo? Aí vamos supor que eu chegue em casa, depois do trabalho, e encontro essa pessoa com outra pessoa. Ou seja, ela está me traindo. A partir do momento que eu olho aquela cena, eu já tenho uma decisão. Eu não tenho que gritar, bater, espancar, isso não existe. Isso não é saudável. Eu tenho apenas que tomar uma decisão. Ou eu aceito a traição, ou eu termino com ela. Por pior que seja a minha decisão, eu garanto para vocês que eu já tirei meia tonelada das minhas costas. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. E por pior que seja as consequências dessa minha decisão, eu garanto para vocês, eu vou estar muito mais aliviado. O sofrimento, ele faz parte da evolução. Tem aquele ditado, né? Ou a gente vai pela dor, ou vai pelo amor, ou vai pelo amor, ou vai pela dor. É algo parecido. Enfim, a vida é isso. Quero falar também de outro campo da vida. São vários conceitos, gente, porque o ato de viver é um ato relativo. Nada é tão radical. Se existisse uma receita de bolo, seria ótimo.
se eu tivesse uma receita para dar para vocês. Bom, agora eu vou dar outro conceito, porque a vida, tudo na vida é muito relativo. O ato de viver, ele é extremamente subjetivo, cada um é um. Então tem uma tese que fala que as 4 principais coisas da vida são: a primeira, você aceitar a sua realidade. O ser humano tem que aceitar a sua realidade. Porque se ele não aceitar a sua realidade, ele não toma uma decisão, que é a segunda regra. A decisão é a segunda regra, gente. Ou seja, se eu aceito que o meu filho está envolvido com drogas, eu vou tomar uma decisão. Se eu não aceito, eu não tenho decisão. A terceira regra é a alimentação, mas não no sentido de eu alimentar também. Hoje é muito bom a gente comer coisas saudáveis, mas não é no sentido da comida, a comida também. É no sentido que com o tempo, e pouco tempo, a gente percebe que o que é bom a gente escutar, o que faz bem para o nosso olhar, e essas coisas que fazem mal, nós temos a obrigação de retirá-las da nossa vida, porque não são saudáveis para a nossa evolução. E a quarta e última coisa é a oração. Aí tem muita gente pensando em casa: eu vou ter que rezar o dia inteiro? Pode rezar à vontade, gente. Eu não estou discutindo fé. Jamais vou discutir religião nesse programa. Quando eu falo oração, eu estou falando de... O que é oração? Oração, para essa teoria, é hora da ação. Ou seja, eu tenho que fazer algo, eu tenho que agir. Se eu não faço nada, nada vai mudar. E a vida é feita de ação. Então, resumindo, aceite a sua realidade, tome uma decisão, cuide da sua alimentação e faça uma oração. Então, finalizando agora, gente, eu vou falar uma coisa que eu falo para todo mundo. E são 4 frases que são muito tranquilas. A primeira é: nunca se prejudique. Nunca se prejudique. A segunda: nunca deixe ninguém te prejudicar, que você é responsável. A terceira: se possível, nunca prejudique ninguém, porque isso não é saudável para o universo. E a quarta e última: se possível, ajude alguém que é muito bom. O universo agradece por isso. Então, resumindo, gente, nunca se prejudique, nunca deixe ninguém te prejudicar. Se possível, nunca prejudique ninguém. E, se possível, ajude alguém, que isso é muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e eu tenho certeza que no próximo sábado vai ter mais uma pergunta interessante. Até semana que vem. Brasil, infelizmente acabou, mas no próximo sábado eu estarei aqui no mesmo horário e no mesmo canal. E pessoal, não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, o nosso Instagram e o nosso canal no YouTube, ok? E agora eu vou falar da nossa patrocinadora Alka Cosméticos. Pessoal, e você que tem um salão de beleza e deseja ser um distribuidor da Alka, é só entrar em contato nesse Instagram e falar com a Selma. Eu garanto que vocês vão amar, porque os produtos são de extrema qualidade. Pessoal, tenham uma ótima semana e até o próximo Maestria com Glauco. Beijo! Mua! Este programa foi um oferecimento de Gerais Proteção Veicular, Pimenta Severinos e Alka Cosméticos.